Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Cantares, no capítulo 1. Cantares, o Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 4. Atrai-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. Mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Vamos orar. Ó querido Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Abra os Teus céus sobre esta palavra, sobre a nossa vida, sobre este lugar, e vem nos atrair, Senhor. Nós não estamos aqui à procura de informações, e nem mesmo de uma mera exposição da Tua palavra. O que nós queremos aqui é ser perfurados pela Tua voz, a ponto de sermos completamente levados aos Teus pés em rendição. Senhor, nos atraia nesta noite, pelo poder da Tua voz, da Tua palavra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos Te ver um pouco mais nessa noite, através da meditação e contemplação da Tua voz, da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo nos habilite, Senhor, a Te ouvir, porque nós precisamos, Senhor. Não permita que o inimigo venha distrair nossos pensamentos, nossa atenção. Então Te pedimos que Teu Espírito Santo venha nos atrair, Senhor, para que, ao finalizar esta palavra, nós possamos dizer amém, para que ela seja vida em cada um de nós. Em nome de Jesus nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, na primeira ministração sobre a escatologia do livro de Cantares, nós vimos sobre o amado e sobre o amor. Na segunda palavra, nós vimos sobre profundidade e intimidade. E hoje nós ouviremos sobre a alegria e o prazer. Porque estas palavras, elas nos ajudam a ver este livro, mesmo que ainda não tenhamos entrado para dentro dos detalhes da sua exposição sistemática, da sua estrutura, mesmo que ainda estamos, eu até diria para os irmãos, e falo isso com muito cuidado, para que não seja mal interpretado, nós ainda estamos na periferia da exposição deste livro. E não falo isso porque eu tenho a condição de levar os irmãos mais para dentro deste livro, mas por reconhecer toda a sua riqueza, toda a sua grandeza, toda a sua profundidade na revelação, na interpretação e na sua aplicação para nós. Como eu disse para vocês no estudo passado, até o século XIX, a visão predominante sobre a interpretação deste livro se baseava numa interpretação alegórica. E é claro que dentro da história da teologia de Cantares, houve sim muitos que tentaram desvirtuar a sua interpretação. Do primeiro século, este livro ele foi, por alguns, extremamente mal interpretado. E foi no ano 90, no concílio rabínico de Jâmina, como eu citei ontem, em que prevaleceu o sentimento
da sua composição e da sua inspiração divina, e da grandeza deste livro, que ele expressava de uma forma alegórica o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Portanto, ele era um livro que deveria ser considerado dentro de uma interpretação alegórica e não antropológica, e que este livro ele deveria ser considerado, como que disse o Rabino Akiba, como o santo dos santos dos escritos sagrados do Velho Testamento. Era assim que eles consideravam. Por isso ele é chamado de Cântico dos Cânticos. Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 canções. E este livro expressa o que é mais elevado da composição e da inspiração que Salomão teve. Então, quando você estuda um pouco sobre a gramática hebraica, você vai encontrar os superlativos hebraicos, como, por exemplo, Santo dos Santos, é uma forma de superlativo hebraico. Vaidade das vaidades, é outra forma, é outra expressão. E Cântico dos Cânticos. Então esse livro expressa o superlativo da gramática hebraica. Então, mais uma vez, nós queremos ver este livro e, por meio dele, o caminho do Senhor para esta reunião. O que o Senhor tem para nos dizer? Hoje nós vamos, como eu já disse, tratar sobre a alegria e o prazer. Essas são duas outras palavras que você encontra dentro da inspiração e composição desse livro: a alegria e o prazer, isto é, a satisfação. E repito mais uma vez, pensar neste livro, considerar este livro, rebaixar este livro, numa linguagem, num sentimento, num pensamento malicioso, é uma blasfêmia à inspiração das Sagradas Escrituras. Nós jamais podemos considerar isso. Porque este livro vai nos levar para Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2 nós vamos perceber com toda clareza o que é o casamento na mente de Deus. E como eu citei na primeira palavra, a história da criação começa no casamento. A história da redenção, o nosso Senhor Jesus começa o seu ministério no casamento. E a história do supremo eterno propósito de Deus, coloque isso com muito cuidado, história do supremo eterno propósito de Deus, termina num casamento. Cristo e a sua noiva. Então nós temos que entender que o casamento, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista cristão, é a expressão da maior intimidade que pode haver entre os relacionamentos humanos. Não há relacionamento mais profundo e mais íntimo do que o casamento. Nenhum outro relacionamento na esfera humana pode ser mais profundo e mais íntimo do que o casamento. E é dentro dessa perspectiva que nós temos que olhar o livro de Cântico dos Cânticos. Então, amados irmãos, irmãs, eu chamo a atenção de vocês para mais uma vez nós lermos este versículo 4 do capítulo 1. Por favor. Vamos tentar abrir esse texto para que nós possamos tocar um pouco sobre esse tema, alegria e o prazer no relacionamento espiritual. Leva-me após ti, ou atrai-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Agora vamos com cuidado. Desculpe, irmãos. Em ti nos regozijaremos. Esta é uma palavra muito, muito especial. No texto hebraico, essa palavra traz a ideia de uma
grandiosa exultação, que envolve uma alegria indescritível, produzida também dentro de um temor. É a alegria que ela se harmoniza com o temor. A primeira ocorrência dessa palavra se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Essa é uma palavra especial no texto hebraico do Velho Testamento. Por isso, eu quero chamar a sua atenção para ela. Esta palavra, ela aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30, vai descrever para nós aquela maravilhosa experiência de Davi, quando ele está introduzindo novamente a arca, depois de quase 80 anos, que a arca estava fora do tabernáculo. Então, quando a arca está sendo conduzida novamente para dentro do tabernáculo, nós vamos encontrar uma menção muito especial. Você vai ver que a partir do versículo 7, do capítulo 16 de 1 Crônicas, está assim: então, nesse dia foi que Davi pela primeira vez ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças. Então eles começam a salmodiar, a cantar. Por quê? Porque agora a arca, que dentro da tipologia, isso para nós não pode diminuir o seu significado espiritual. Porque quando se fala de tipologia, pode ser que inconscientemente a essência da revelação e da aplicação se perca. Então, quando a arca, que é um testemunho da presença de Deus no meio do seu povo, você lembra muito bem, Êxodo capítulo 25, quando Deus ordenou que Moisés fizesse o tabernáculo, o primeiro item que foi edificado foi a arca, porque ela é central, esse assunto é central dentro da figura da tipologia, do testemunho de Deus no meio do seu povo. E não só isso, irmãos, porque todos os seus detalhes, eu não quero me dedicar a isso nesse momento, mas todos os detalhes que envolvem a arca, tem para nós uma grande lição. Então representava muito. E você se lembra, lá em 1 Samuel capítulo 4, quando ela foi tirada, quando os filhos de Eli, Ofni e Finés, levaram para aquele campo de batalha contra os filisteus, e a arca foi levada, aqueles filhos foram mortos. Quando o mensageiro chegou e trouxe aquela notícia para Eli, ele caiu, ele tombou, e ali ele morreu. Sua nora estava grávida, e ela deu à luz uma criança, e a criança se chamou Icabode, e foi-se a glória de Israel. Nunca, irmãos, podemos ler a palavra de Deus de uma forma literária, embora nós sabemos que sim, ela é uma literatura, mas não é dessa forma que nós nos referimos a ela. Nós nunca nos referimos à palavra de Deus como uma literatura, e nem tampouco nós devemos tratá-la como um objeto literário. Ela sempre é para nós a palavra de Deus, e a palavra de Deus é sinônimo de Deus. Você pode ter a versão que você achar que você deve ter, mas eu quero te falar que Deus permitiu e nos deu esta palavra, embora alguns julguem uma versão melhor do que a outra, e para mim a versão melhor é aquela que você consegue tocar não a letra, mas o espírito da palavra. A melhor versão é aquela que lê a sua vida, não é aquela que você lê, aquela que é capaz de ler você, aquela que é capaz de penetrar para dentro do seu coração. Essa é a melhor versão, é aquela na qual Deus fala com você. Então nós temos que entender que este livro sagrado é muito importante. E aqui eu quero dizer para você, quando você lê essa história, e foi-se a glória de Israel, você precisa sentir, ou procurar sentir o que Deus sentiu naquela história, o que Deus sentiu naquele acontecimento. Porque muitas vezes nós lemos a história e ficamos só com a história, e perdemos o espírito da palavra, perdemos a aplicação, a sua revelação, perdemos o seu sentimento, a sua vida.
Este não é um livro que você lê de qualquer maneira. Isso pode parecer até um certo exagero da minha parte. Não é, irmãos. Então, quando você vê essas histórias da Bíblia, você vai perceber a grandeza, você vai perceber algo de especial, de espiritual. Então, quando você vê essa história aqui em 1 Samuel capítulo 4, e foi-se a glória de Israel. Então, passaram-se aí todo o reinado de Saul, ele nunca se importou com a arca, agora a arca está voltando. Davi vai buscar a arca, e você sabe o que aconteceu, não foi algo fácil, tinha uma maneira de trazer a arca. Então, quando essa arca está sendo trazida novamente, o que vem na sua cabeça? É um objeto que está voltando? Não seria melhor nós pensarmos assim, a glória de Deus está voltando para o meio do seu povo? O testemunho de Deus está sendo recuperado no meio do seu povo? É assim que nós temos que ver. Porque senão não faz sentido esse capítulo. Mas quando você tem tudo isso em mente, cada frase dessas canções aqui passa a ter um significado muito forte dentro do nosso coração. Veja, o texto, até parece que eu estou sendo prolixo demais. Não é, irmãos. Eu estou tentando traduzir esse versículo 4, essa pequena palavra aqui. Regozijaremos. Parece uma palavra que a gente está acostumado com ela. Mas vamos tentar traduzir a força dela. Porque a Bíblia, ela vai em primeiro lugar explicar a Bíblia. E nós temos essa oportunidade de fazer isso. Então vamos buscar a força. Porque essa primeira menção, segundo a erudição da interpretação da palavra, você consegue tocar a mente de Deus no vocábulo, a mente de Deus na passagem. Então veja, quando a arca entra, está vindo agora para dentro do tabernáculo, olhe bem, alegrem-se os céus, e a terra, esta palavra que eu vou dizer, exulte, é uma exultação, não é uma alegria, como se fosse um mero sentimento, é uma exultação, é de exultar, é de você estar transbordando de alegria, porque você pode ficar alegre, mas você pode transbordar, você pode exultar, e na exultação há um senso de temor, há um senso de reverência. Esses sentimentos se misturam no nosso coração. Não tem nada a ver com euforia, com sensacionalismo. A tônica desta palavra, no texto original, quando você estuda a sua etimologia, você vai descobrir exatamente isso. É o senso de um transbordamento de alegria, misturado a uma reverência, a um temor. Aí diz, exulte, e diga entre as nações, reina o Senhor. Então nós buscamos isso, porque agora em Cantares está aqui, em ti exultaremos, em ti exultaremos. Essa sempre foi uma tônica, que foi como que um emblema, uma bandeira, aquilo que torna o povo de Deus distinto em qualquer fase da história. Alegria, regozijo. Não confunda isso com sensacionalismo, com euforia religiosa. O que muitos tentam produzir, como se nós fôssemos capazes de produzir esse sentimento santo, que nós lemos aqui nessa palavra, essa exultação santa, essa exultação pelo santo. Porque nós temos que entender o que é a alegria do povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos voltar aqui. Ele diz, em ti nos exultaremos, regozijaremos, e mais ainda, e nos alegraremos do teu amor, nos lembraremos. Esse texto diz muito mais do que parece, irmãos. Mas vamos tentar tratar isso com mais cuidado, para que a gente não fique em torno disso por muito tempo, porque há muito que se
falar ainda sobre isto, sobre esse ponto aqui. Deixe-me construir um quadro com vocês. Volte para o primeiro versículo aí de Cantares 1, onde está a expressão Cântico dos Cânticos. Quando você estuda essa frase, Cântico dos Cânticos, é um superlativo hebraico. Mas vamos tentar definir esta palavra. E eu vou buscar também a própria Bíblia para poder interpretar o significado desta palavra, do que simplesmente trazer derivações etimológicas, ou mesmo explicações baseadas em léxicos. Vamos usar a Bíblia. Quando você estuda esta palavra, cântico, que é shir, e cânticos, shirá. Você, desculpe-me usar isso aqui, irmãos, não estou aqui fazendo, não estou esnobando aqui, os irmãos, por favor, me entendam. Mas quando você estuda essas duas palavras, você vai ver que estas palavras, elas falam de celebração, elas falam de festa, elas falam de alegria, elas falam de exultação. É isso que eu estou tentando lhes mostrar. E por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque me parece que o povo de Deus tem perdido esta alegria espiritual. Para mim é muito estranho. E eu lembro de uma experiência que eu tive, uma certa feita, justamente com um companheiro, nós estávamos numa cidade, e aquela comunidade, os irmãos nos convidaram ali, porque eles estavam passando uma grande crise espiritual. E quando nós chegamos ali, os irmãos do presbitério compartilharam tantas dificuldades, tanto desânimo, e ficamos ali. No primeiro dia de reunião, que estava acontecendo um campeonato, a decisão do campeonato, lá daquele estado. E a gente estava ali no quarto se arrumando, e de repente a gente ouviu uma pessoa, desculpe-me o exagero aqui, berrando. Deu um grito. Então a gente estava se arrumando, e nós dois saímos correndo pelo corredor do apartamento. E quando nós saímos correndo, aí eu consegui ver a esposa dele passando roupa. Aí eu parei e segurei meu companheiro. Aí a gente foi voltando devagarzinho. Aí ele já estava assim, quase sem nenhum sangue no corpo. Estava pálido. Aí ele falou para mim assim: Luiz, o que aconteceu? Ele disse: o irmão só está assistindo o futebol dele. Só isso, irmão, calma. Aí a gente sentou, limpamos o suor, porque foi muita adrenalina. Irmãos, ali nós entendemos o que estava acontecendo, porque nós fomos para o culto. E tivemos um tempo tão glorioso, a gente olhava para aquele irmão. Ele não precisava dar aquele berro na reunião, mas se ele desse pelo menos um amém, se ele demonstrasse um mínimo de alegria na presença do Senhor, um mínimo de sentimento. E parece que isso está acabando, sabe, irmãos? Porque muitas vezes você sai do extremismo, da euforia, das euforias efêmeras, desse movimento, dessas agitações religiosas, que sufoca o verdadeiro sentido de alegria, de satisfação na presença de Deus. E não falo da alegria só no sentido do barulho, da transmissão de voz, mas a alegria no sentido da reverência, do temor. Algumas coisas precisam mudar na nossa vida, irmãos, porque nós somos um povo que oramos e dizemos: Senhor, nós nos derramamos nos teus pés, só na voz, irmãos, que a gente nunca derrama nada. Senhor, nos prostramos e a gente está olhando para o alto com a mão levantada. Isso não é prostrar, irmão, prostrar é prostrar mesmo. Nós estamos perdendo isso, a devoção, o quebrantamento. Estamos nos tornando um povo de dura cerviz, que não se rende, que não se quebranta, e que ora por avivamento. E avivamento que a gente ora é para que ele primeiro ocorra com o outro. A gente fica igual aquele paralítico do tanque de Betesda, esperando alguma coisa acontecer para a gente ser jogado dentro. Essas coisas precisam mudar radicalmente. Porque se nós estamos aqui, vivendo como nossos irmãos têm nos encorajado, a iminência da volta do Senhor, será que a nossa postura deve ser essa?
Será que o caráter do povo de Deus, o caráter distinto do povo de Deus, não é de uma alegria transbordante, uma alegria espiritual? Amados irmãos e irmãs, este assunto é sério. Observe bem, veja, vamos lá, vamos traduzir um pouco esse cântico dos cânticos. Veja aqui, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 6, 1 Samuel 18, 6 diz assim: sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando Davi, feriu os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Essa frase, cantando e dançando, é a raiz hebraica para cântico dos cânticos, porque é um livro de festa, é um livro de alegria, é o livro do amado e do amor, é o livro da intimidade e da profundidade, é o livro da alegria e do prazer. E será que nós não estamos perdendo isso, irmãos? Estamos aí falando Maranata, mas o que é Maranata? É um chavão de retórica? Ou é o sentimento daqueles que amam verdadeiramente o Senhor? Daqueles que verdadeiramente estão arrancando suas raízes desse mundo? O que é um Maranata para você? Nós temos que pedir que o Senhor primeiro faça uma visita, através do seu Espírito, através da sua palavra. Ele venha fazer uma visita para nós, uma visita de restauração, uma visita onde os nossos afetos possam ser conquistados, possam ser arrebatados, e que este arrebatamento, esta vinda do Senhor, seja o encontro daqueles que tiveram seus afetos arrebatados. Porque hoje, irmãos, nós precisamos compreender como esse sistema do anticristo, esse espírito do anticristo que já opera ativamente nos nossos dias, tem roubado o nosso tempo, tem roubado as nossas prioridades, tem roubado as nossas preferências. E sabe o que é mais trágico disso? É o cúmulo do pináculo do absurdo. Quando você diz assim: eu não tenho tido tempo, eu tenho dificuldade de estudar, de orar, eu estou com alguma dificuldade porque não estou tendo tempo. Não é o cúmulo do pináculo do absurdo a gente não ter tempo para Deus e desejar passar a eternidade com Ele? Não é o cúmulo da incoerência? Irmãos, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, possa falar ao meu coração, porque nós estamos ficando insípidos demais. E quando eu falo de insípidos, é de frieza, é de indiferença, é de negligência, porque aqui nós estamos diante de um livro que mostra amor, mostra anelo, e não é só o anelo da noiva pelo seu amado, é o anelo do noivo pela sua amada, daquele que grita: vem, amada minha, aquele que deseja os afetos dela. Então esse ponto tem que ser crucial para nós hoje. Outro lugar que você vai encontrar o significado de Cântico dos Cânticos está no livro de Jó, no capítulo 36, e o versículo 24, esse texto diz assim: lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Porque tudo isso agora nos mostra um pouco mais de Cântico dos Cânticos. É um livro de celebração. Não deveria ser a nossa vida, não deveria ser o nosso reunir, não deveria ser o nosso viver um tempo de celebração, de alegria, de satisfação. Quando você estuda o livro de Neemias, deixe-me tomar esse exemplo, esse pequeno exemplo. O livro de Neemias. E por que eu estou fazendo isso? Porque este livro, ele fala do último mover de Deus ao final de uma dispensação.
Porque a história subsequente, a história de Neemias, é a vinda do Messias. Quando tinha um pequeno remanescente que o aguardava. Lembra disso, irmãos? Então nós temos que olhar dessa forma. A história subsequente, a história de Neemias, é de um pequeno remanescente que aguardava o Messias. Nós não podemos olhar para esse livro de outra forma. Nós sabemos que este livro trata da restauração dos muros. Que dentro de uma visão geral, de um contexto geral, nós incluímos aqui o livro de Esdras. Então, Esdras e Neemias são dois livros que eles devem ser estudados juntos. Esdras vai tratar da restauração da casa de Deus, e Neemias dos muros. Esses dois assuntos se completam, eu não quero falar sobre isso, mas apenas dizer para vocês, aqui Deus restaura o seu testemunho no meio do seu povo. Depois daquele triste período do cativeiro da Babilônia, onde o povo de Deus foi levado para ali, e permaneceram ali durante 70 anos, um pequeno remanescente, volta agora, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos, eles voltam para poder restaurar a casa de Deus, restaurar os muros, restaurar o culto. Então, quando você estuda o livro de Neemias, você vai descobrir algo muito especial neste livro. O significado da palavra alegria na reunião do povo de Deus. Então, eu quero ler alguns textos com vocês. Por favor. O capítulo 8, versículo 10 é um texto muito conhecido e, se formos estudar a hermenêutica desta palavra dentro do livro de Neemias, nós vamos dizer que aqui está o ponto-chave, aqui está a base. O capítulo 8, versículo 10 estabelece a base do assunto sobre alegria dentro do livro de Neemias. Porque se você estuda, você atenta, você cuidadosamente examina este livro, você vai ver que este livro trata de muitas dificuldades, de muitas batalhas, de muitas oposições. Você vai ver o quanto o inimigo trabalhou para que a obra de Deus não fosse restaurada, para que o testemunho de Deus não fosse restaurado no meio do seu povo. Mas com todas as dificuldades, o povo de Deus prevaleceu. Aí você vai ver aqui, a parte B do versículo 10 do capítulo 8. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais. Está vendo aí? Neemias capítulo 8, versículo 10. Porque aqui você vai ver que Esdras está lendo o livro da lei, está restaurando o lugar da palavra, na comunhão do povo de Deus, porque tudo isso havia se perdido. Tudo isso havia se perdido. Então agora é uma restauração que abrange não somente a questão dos muros, da cidade, mas também da devoção do povo, o lugar da palavra, o lugar do ministério da palavra. Então ele diz assim: porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria, olha que coisa linda, a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor, é a satisfação do Senhor no meio do seu povo, é a nossa força. Que coisa linda, irmãos. Aqui nós vemos algo tão especial. Isso aqui me faz lembrar de Sansão, aquele homem que era movido por um tremendo poder de Deus. Porém, o poder de Deus estava na sua vida interior. A consagração tinha a ver com a sua vida interior. O segredo da sua força estava na sua consagração. O que o tornava forte era a consagração. Agora veja que coisa linda, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nunca foi a nossa alegria, mas em primeiro lugar a alegria do Senhor. Quando Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4 sobre alegria, você sabe muito bem que aquela carta ele escreveu no corredor da morte. Por isso essa carta se torna tão especial. E ele vai dizer assim: alegrai-vos, não é no Senhor. Não é alegrar daquilo que ele faz, é alegrar nele, porque Deus é Deus.
Pode dar tudo errado na sua vida. Deus é Deus. O choro pode durar uma noite e a alegria pode não vir pela manhã, mas Ele continua sendo Deus para você. Pode dar tudo errado. Você pode se sentir derrotado, derrotada. Pode vir as aflições, as lutas, as angústias. Ele não deixa de ser Deus. E você não pode perder a alegria nele. Porque você perde Ele. A nossa alegria é Ele. A nossa alegria não é uma coisa psicológica. Não é um estado em nossa alma. A nossa alegria é uma pessoa. Compreende isso? A nossa alegria é uma pessoa. Por isso você vê que aqui nesse texto diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aí no versículo 17 desse mesmo capítulo 8 diz: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez os tabernáculos, porque eles tinham perdido. E se você estudar, se você for diligente, você vai ver que a última menção da festa dos tabernáculos está lá no Pentateuco. Depois só existem menções, mas não da festa dos tabernáculos. No livro de Esdras, eles até celebraram a festa dos tabernáculos, só que eles não fizeram da maneira certa. Porque na festa dos tabernáculos, eles armavam tendas para mostrar que eles eram peregrinos, para mostrar que a expectativa deles estava no celestial. Isso era muito significativo para o povo de Deus. Aqui está algo muito especial, que diz assim: dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas ou os tabernáculos, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué. Uma festa sagrada. Uma festa que trazia para eles a característica de um povo distinto na terra. Aí diz assim: até aquele dia, e houve muita alegria. Coisa linda, irmãos. Vamos para o capítulo 12, aqui vamos ler dois textos, o versículo 27 e o versículo 43. Então, quando eles fizeram a dedicação dos muros de Jerusalém, aí procuraram os levitas de todos os seus lugares, para que eles pudessem vir e que fizessem uma dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Que coisa linda! Quando eles viram aqueles muros restaurados, a casa restaurada, o serviço, o sacerdócio, tudo restaurado, o que houve no meio daquele povo? Houve alegria, houve júbilo, não, irmãos, euforia. Muitas vezes isso é traduzido como se fosse um avivamento, como muitas vezes acontece mundo afora. Eu não estou falando disso, é só você discernir os textos, é só você ouvir essa palavra com discernimento. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Observe bem, o versículo 43, diz que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Qual foi a grande alegria com a qual Deus os alegrara? A alegria dele, a alegria do Senhor era a força deles, era a consagração deles, porque aonde estava a força de Sansão? Na sua consagração. E você vai ver que essas duas coisas estão juntas. Aqui você vai ver algo, aí diz assim: também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia de longe. Que coisa linda, irmãos. De longe se ouvia o júbilo do povo de Deus. E por quê? Porque Deus encontrou satisfação no meio do seu povo. Está vendo, irmãos? Deixe-me entrar um pouco mais para dentro disso. Vamos olhar agora no Novo Testamento. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, o versículo 12. Vamos entrar um pouco mais para dentro desse assunto, dessa doutrina da alegria. Veja que texto interessante. Aparentemente, para alguns pode ser tão simples, e é. Mas algo muito especial que eu quero que você veja. Está assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação,
na oração, perseverantes. Para a gente poder entrar para dentro desse texto, nós vamos precisar dividi-lo em 2 pontos. Observe as palavras: regozijai-vos, pacientes e perseverantes. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você olhe. Vamos pegar essas palavras, separar essas palavras das frases. Regozijai-vos. A tradução desta palavra no texto original é extremamente alegres. Extremamente alegres. Irmãos, não é exagero nenhum. Eu vou te perguntar, meu irmão, minha irmã. Eu e você, com certeza, todos nós que estamos aqui, temos algumas feridas, algumas cicatrizes, algumas dores, algumas frustrações, quer sejam elas passadas ou presentes. Possivelmente algumas pessoas que estão aqui, estão esmagadas pelas pressões, pelas lutas, por desânimos, por decepções, por dores profundas, por tribulações, por lutas intermitentes. Mas o texto diz: alegrai-vos extremamente. Eu digo para você, mesmo com tudo isso, você tem o direito de se alegrar extremamente. Porque o seu redenção, o problema dos nossos pecados, não era um problema entre Deus e Satanás. Era um problema entre Deus e Deus mesmo. Nosso Senhor Jesus, por mais que Ele tenha passado por 6 julgamentos terrenos, aqueles julgamentos, eles contam a história mais triste, mais vergonhosa da jurisprudência. Da jurisprudência jurídica. O verdadeiro julgamento foi aquele que está lá em Isaías 53. Quando você lê onde diz assim: agradou ao Pai moê-lo. Como assim, irmãos? Você consegue entender isso? Nós vamos passar toda a eternidade para entender como Deus, o amado Deus, Ele toma o seu Filho, aquele que João diz, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, aquele que sempre eternamente foi coexistente com Deus, aquele que sempre eternamente foi co-inerente com Deus, aquele que era o amado eternamente do Pai. Como foi possível? Lá naquela cruz, Ele foi abandonado pelos seus discípulos, Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Todos os seus discípulos fugiram, Judas o vendeu, o traiu, Pedro o negou, Ele suportou tudo isso, mas Ele não suportou ser abandonado pelo Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Você pode acreditar, irmãos, que nessa palavrinha me está todo o dilema da nossa salvação. Todo o mistério da nossa salvação está nessa palavrinha: me abandonastes. Não foi algo tão simples, irmãos. Como Deus poderia nos perdoar sem ferir sua justiça? Como Deus poderia satisfazer a sua justiça? Como Deus poderia estar satisfeito em sua justiça, se Ele não tivesse realizado aquele sacrifício como Ele realizou em seu Filho? Porque na verdade, justo mesmo, irmãos, é o que eu merecia, o inferno. Isso era justo. Mas Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Paulo chega a dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, por amor de nós. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue ver a profundidade disso? E hoje nós estamos aqui, e quando a gente vê o outro lado da cruz, que é a ressurreição, é a ascensão,
É aquilo que o livro de Hebreus nos mostra. Esse livro, ele nos mostra o céu aberto, irmãos. Pode parecer um exagero, um atrevimento da minha parte, mas esse livro nos mostra o céu aberto. Esse livro diz que Ele está nos salvando pela sua vida, porque Ele nos salvou pela sua morte, isso está consumado, mas Ele ainda está nos salvando pela sua vida. Pela sua morte, Ele foi o nosso Salvador na cruz. Pela sua vida, Ele é o sumo sacerdote do trono, porque Ele começou em nós uma boa obra, e Ele não vai parar. Não há ninguém, não há nada que possa nos arrebatar das suas mãos. E será que nós não temos motivos para nos alegrar? Será que o meu problema, a minha dor, a minha decepção, a minha doença, o meu diagnóstico, o meu casamento, todas as tristezas que vêm sobre a minha alma, elas são suficientes para roubar de mim a alegria e o meu prazer? Não é o meu prazer nele, não é o prazer que eu tenho nele, mas é muito mais do que isso, é ter Ele como o meu prazer. Não é simplesmente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, mas é saber que o meu verdadeiro prazer é Ele, a minha verdadeira alegria é Ele. Ele é a alegria. Ele foi aquele que foi ungido com óleo de alegria. A alegria de Paulo naquela prisão, naquele corredor da morte, era uma pessoa e não tinha como ser outra coisa. Ele estava acorrentado a uma parede e tinha um soldado do lado dele com uma lança. Ele não tinha como fugir. E você lembra como ele termina a carta aos Filipenses? Ele termina aquela carta saudando com alegria. Com alegria. Existe algo nesta carta. Eu gostaria que você viesse comigo aqui no capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Ele diz, porque, segundo a minha expectativa, capítulo 1, versículo 20, segundo a minha expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre assim, agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Ele diz que Cristo seria engrandecido no seu corpo, irmãos. Como? De que forma Cristo poderia ser engrandecido no corpo de Paulo? Ele estava condenado à morte, humanamente falando, ele não tinha esperança. Ele estava debaixo de uma sentença de condenação. Como que Cristo poderia ser engrandecido na vida deste condenado? Você vem para o capítulo 4. Aí você vê aqui, o versículo 21 e 22. Ele diz, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Havia muitos ali com ele preso. Agora, olha o que ele diz. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Só havia um César naquele tempo. Irmãos, não é de espantar, não é de assombrar. César manteve Paulo naquela prisão acorrentado para que ele não pregasse o evangelho. Ora, quantos servos na casa de César, no palácio de César, foram salvos pelo testemunho da vida, pelo poder do evangelho que emanava da vida deste homem. E dizer, olhe bem, irmãos, olha o que ele diz, é só você voltar aqui, veja o que ele diz, em nada eu serei envergonhado, como sempre, assim agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, por meio da minha vida, que Cristo seja engrandecido. Ele estava dizendo ali, em outras palavras, não importa o que vai acontecer comigo, importa é Cristo ser engrandecido por meio do meu corpo. E qual é a tônica aqui, irmãos? Se você volta para o início desse capítulo, ele vai dizer, alegrai-vos, não é no Senhor, alegrai-vos. Que coisa linda, irmãos. Isso é vida cristã. Nós fomos chamados para isso. Mesmo feridos, mesmo passando por batalhas difíceis,
Não importa. Não importa o que você está passando, irmão, não estou te desprezando, não estou aqui sendo indiferente à sua dor. Mas o que eu quero dizer para você, um dia eu creio que eu e você, quando estivermos diante dele face a face, quando nós estivermos ali contemplando as glórias e todas as belezas, as múltiplas facetas das belezas da face de Cristo, irmãos, eu tenho uma sensação que eu vou sentir vergonha de todo o sofrimento que eu passei, de não ter desfrutado Ele mais intimamente, mais profundamente na minha dor, de não ter dado a Ele glória, de não ter exaltado o Seu nome, de não ter deixado que Ele fosse engrandecido, mesmo que eu fosse esmagado, atribulado, mesmo que eu tivesse que passar tantas coisas pelas quais passamos. Meus irmãos e irmãs, é isso que eu quero te falar. Não permita que nada roube a sua alegria, porque a sua alegria não é sentimento, a sua alegria é uma pessoa, e esta alegria é a sua força, e nessa alegria está a sua consagração. É isso que torna você distinto na sua família, no seu trabalho, neste mundo. Você precisa compreender isso. Então voltemos aqui para Romanos 12. Regozijai-vos, extremamente alegres. A palavra pacientes aqui, sabe o que significa a tradução dessa palavra? É permanecer firme, é não fugir, é não retroceder, é justamente isso. Seja extremamente alegres, não fuja, não retroceda, não volte atrás. E a última palavra aqui, perseverantes, não desfaleça, esteja atento, esteja pronto. Olha a tradução dessas palavras, olha como todo o texto muda diante de nós. Esse é o primeiro ponto. Estejam extremamente alegres, não fujam, permaneçam prontos, firmes. Agora vejamos as outras palavras. Então ele diz: regozijemos ou regozijai-vos na esperança. Sabe o que significa essa palavra aqui, irmãos? É muito importante. É uma expectativa confiante. Interessante que a raiz do original dessa palavra traz o sentido de um antigozo. Um antigozo. Vou tentar traduzir isso com um texto. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19. Eu quero ler esse texto aqui. Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Eu vou tentar ler esse texto, irmãos, e aproximar a leitura do texto original, para facilitar, para você ver a grandeza. Está assim: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Esperança que nos foi dada. Essa esperança nos mantém firmes. Essa esperança nos mantém firmes e seguros em nossa vida. Assim como a âncora mantém o barco firme e seguro. Ela passa pela cortina do templo e entra para dentro do lugar santíssimo. Ah, irmãos, você conseguiu entender? Essa esperança, não é diferente as palavras aqui, e nem o sentido dos textos. Porque para o mundo hoje, irmãos, a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morreu, ela ressuscitou. A nossa esperança é eterna. A nossa esperança está no trono, e a nossa esperança voltará para nós. Você tem motivo para não ser uma pessoa alegre? Você tem motivos? Eu não estou aqui desprezando a sua dor. Eu só estou dizendo que você não tem o direito
de desprezar a sua alegria. Você não pode ignorar isso. Então veja bem, a esperança que nos foi dada, ela também não é um sentimento, é um dom, é uma dádiva. Escute, irmãos, a esperança para o mundo é uma expectativa, digo para vocês, é uma incerteza. Para nós a esperança não é uma expectativa, é uma realidade. A esperança para nós não é uma incerteza, a esperança para nós é uma certeza. A esperança para nós, para o mundo, é uma possibilidade. A nossa esperança é um antigozo. Isto é, você já pode se alegrar, você já pode desfrutar a alegria de saber que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e foi escrito pelo sangue de Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, amados irmãos, veja outra palavra aqui, tribulação. Essa palavra significa estar prensado, e realmente é isso. Porque quando você está atribulado, está afligido, quando você está em aflição, quando você está aí vivendo uma crise conjugal, e você não vê uma luz, você não vê um caminho, você não vê uma porta aberta, você não consegue num conselho encontrar a luz, isso vai te esmagando, vai te minimizando, te destruindo, isso vai te prensando por todos os lados. Uma enfermidade, uma dor, que você tem que lidar com ela, decepções, irmãos, tantas coisas. Nosso Senhor não foi aquele que nos enganou. Ele disse assim: no mundo tereis aflições. E nós passamos por muitas. E a dor de muitas vezes você orar, e a resposta não vem. Lembra de Paulo? Ele tinha um espinho na carne. Ele orou 3 vezes. E o que o Senhor disse para ele? Vamos usar aqui uma linguagem mais tranquila, para facilitar o entendimento. Ele orou, ele disse: 3 vezes eu orei, para que o removesse de mim. Então o que o Senhor disse para Paulo? Eu não vou remover o espinho da sua carne. Não é verdade, irmãos? Você gostaria de servir um Deus que vai dizer para você assim: eu não vou curar seu filho? Como a história de um pastor muito querido, que o filho dele, um companheiro dele de ministério, com uma esposa grávida, com um filhinho, e foi acometido de uma doença tão grave. Durante 11 meses, toda a comunidade orou, todos oraram. E esse irmão veio a falecer. Que dor. E a gente lida com isso. Em nossas comunidades, a gente lida com isso. De você muitas vezes ter que dizer para o irmão: irmão, o Senhor não pode não te curar. E quem aqui não passou por esses diagnósticos que nos esmagam? Eu sei o que é isso, irmãos, eu passei por isso. Quando no início da pandemia, minha esposa foi acometida de câncer. E aí o que você vai fazer quando o chão abre? A primeira coisa que você quer é orar e falar: Deus, cura. E foi a primeira coisa que nós entendemos que não devíamos fazer. E foi a primeira coisa que minha esposa disse para mim: eu não quero que ninguém ore por mim. Nós vivemos uma realidade sobrenatural, isso tem que ser muito simples para nós. Em nossa comunidade temos uma irmã com câncer terminal. Os médicos já deram o diagnóstico, mas ela está lá firme, e ela também não quer que ninguém ore, porque ela não quer que ninguém peça a ela de ver a face do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos, isso não é espiritualismo. E como que você vai lidar quando Deus diz: não vou responder essa oração? Eu vou te fazer algo maior e melhor. Eu vou te dar mais da minha graça, para que quanto mais fraco você for,
mas o meu poder vai operar por meio da sua vida. A minha graça é suficiente, e o meu poder vai operar por meio da sua fraqueza. Ah, irmãos, esse é o Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho que nos mostra a grandeza e a bondade do nosso Deus. Mesmo quando Ele não responde às nossas orações como queremos, Ele responde da maneira que Ele quer. Porque Ele é o sábio, o soberano. É Ele que tem o controle de tudo. E nós precisamos aprender a ter nossa total segurança nele. Então você pode estar sendo prensado. Você pode. Mas você tem uma expectativa confiante. Porque a sua vida, ela não se limita à morte. A sua vida não se limita ao funeral. Nossa vida não, irmãos. Sabe por quê? Porque seja como for, aconteça o que acontecer, nossa vida sempre estará naquelas mãos furadas do Calvário. É estas mãos que nos sustentam. É isso que você precisa entender. Aqui está algo muito especial. Então ele fala da esperança, da tribulação e da oração. Se você estuda a palavra oração no Novo Testamento, você vai encontrar 3 vocábulos. 3 vocábulos para a oração. O primeiro vocábulo, deeses, fala de pedir, fala de um clamor que se relaciona muito com a nossa vida pessoal, com a nossa vida particular. Há uma outra palavra que é enteuix. Essa palavra, ela traz a ideia da oração no sentido devocional. É muito importante isso aqui, porque fala de uma súplica confiante, segura. E há uma outra palavra. E essa palavra, ela tem um elemento muito forte. O elemento aonde você procura é o prazer, é o desfrute em Deus. Não é quando você ora para pedir algo para Deus. Não é quando você está apresentando as intercessões. Mas é quando você busca Deus mesmo. É quando você quer Ele. É o termo prosós, que traz essa ideia de buscar a Deus de maneira íntima, onde Ele é a sua busca na oração. Então este versículo 12 é tão especial, irmãos. E aqui você vê que ele coloca também na sua estrutura uma base. Qual é a base para você entender esse versículo? Vamos ler novamente, porque agora muda tudo. Ele diz: sejais extremamente alegres, permaneçam firmes quando sois prensados. Tenha uma expectativa confiante, um antigozo, como diz aqui. Então, regozijai-vos neste antigozo, nessa expectativa. Por que nós devemos ser alegres? Porque nós temos um céu aberto diante de nós. Veja o livro de Hebreus, como eu disse para vocês, este livro nos mostra um céu aberto para nós. E neste livro nós temos uma grande doutrina, que é a salvação pela vida, onde nós temos um sumo sacerdote que está sentado no trono, e ele está nos salvando. Vamos um pouco mais, irmãos. Então veja isso: regozijai-vos na esperança, sejais extremamente alegres pelo antigozo. Aí ele diz assim: permaneçam, não fujam, regozijai-vos na esperança, sede pacientes, não fujam, quando sois prensados. Aí diz mais ainda: estejam atentos, não desfaleçam na oração, no clamor, nas petições, na devoção, na comunhão, na oração. Isso é vida cristã, irmãos. Como um texto, um pequeno texto, ele pode descrever toda a nossa espiritualidade. Ele pode fazer uma ressonância em toda a nossa espiritualidade. Que grandeza é isso! Então aqui, irmãos, quero dar mais um passo para te encorajar a uma vida de alegria. E porque você não tem o direito de cultivar essa vida melancólica, triste. E não falo aqui de vida melancólica no sentido de temperamento inerente à nossa natureza, mas essa tristeza
essa melancolia no sentido de tristeza, de desânimo, de cultivar isso como um hábito, como um estilo de vida, e você não percebe que isso faz de você uma pessoa tóxica, uma pessoa amarga. Você não percebe essa toxicidade que começa a exalar da sua vida. E só o inimigo tem prazer nesse comportamento, nesse estilo de vida. Não seja assim, meu irmão, não seja assim, minha irmã. Se nós, como os nossos irmãos têm dito aqui para nós no período da manhã, estamos tão próximos da volta do nosso Senhor. O nosso irmão Mário trouxe dados aqui, impressionantes. Sinceramente, irmãos, quem aqui, hoje pela manhã, não ficou impressionado com a exposição dos nossos irmãos? E aqui eu me refiro em especial às informações, aos dados. Quando você configura todas essas informações, como nós abaixamos a nossa cabeça? Nós temos que levantar a nossa cabeça. Está chegando a hora da redenção do nosso corpo. Nosso espírito foi salvo no dia que cremos. Nossa alma está sendo salva nesse processo do trabalho da cruz e da palavra. Agora estamos prestes a experimentar a salvação do nosso corpo. Esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, isto é, ele será revestido da imortalidade. Então nós não podemos, irmãos, ser uma igreja fria, indiferente, porque a linguagem de Cantares é esta linguagem, a linguagem da alegria. Deixe-me colocar algo aqui. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias aqui em Colossenses capítulo 3. Vamos ler esses textos bem devagar. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Começa assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Veja que Efésios 2,6 está assim, é o mesmo texto. Colossenses 3,1 e Efésios 2,6, o mesmo texto. Só que Efésios 2,6 diz assim: e juntamente com Ele, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o que Colossenses diz. Então, lá em Efésios diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Amém? Ok. Aí Colossenses vai dizer assim, se você ressuscitou mesmo. Porque Efésios 2,6 é o aspecto objetivo. Colossenses 3,1 é o aspecto subjetivo. Efésios nós temos a doutrina. Colossenses nós temos a experiência. E nós precisamos da doutrina e da experiência. Da doutrina e da prática. A vida cristã é doutrina e prática. Porque a doutrina sem a prática, a única coisa que nós nos tornaremos é religiosos intelectuais. Ou intelectuais religiosos. Nós vamos ter o conhecimento. Mas o conhecimento para nós, ele não será vida, ele será intelecto. Você consegue até explicar, você consegue até expor, você só não consegue sentir, experimentar, desfrutar. Então Colossenses está dizendo, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo, porque Paulo vai dizer em Efésios 2,6 que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aí Filipenses vai dizer assim, buscai, se vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. Porque o que acontece, irmãos, é que quando você lê Efésios 2,6, você olha para esse texto, você sente um golfo de distância entre o que você está lendo e o que você está vivendo. Aí você lê Efésios 2,6 e você vê uma declaração tão linda, ela fica até poética, fica nessa coisa da poesia. Nossa, é lindo demais, que exagero de Paulo, olha que frase, mas isso é muito longe. Só que
O Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, ele vai corrigir qualquer pensamento errado sobre esse texto, porque ele vai trazer à prática. Você quer entender o que é estar sentados com Cristo nos lugares celestiais? É buscar as coisas do alto. Aquilo que Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Buscar as coisas lá do alto. Isto é, coloque os seus interesses nas coisas do céu, naquilo que é eterno. Isso não é para você parar de trabalhar, não é para você desfazer dos seus bens, nada disso. É você entender que você não é dono, você é mordomo. É você entender o privilégio e a responsabilidade. Você compreender isso, irmãos, porque hoje nós estamos sendo levados pelo espírito deste mundo, o espírito do hedonismo. Nunca vivemos dentro de uma geração de tantas oportunidades, de tantas possibilidades, e o inimigo está agindo por detrás disso. O espírito do anticristo tem usado todas as formas de mecanismos, todos os artifícios, todas as suas artimanhas, como diz Paulo em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele vai falar sobre as astutas ciladas do diabo. A palavra aqui é metodias, são os métodos imperceptíveis, invisíveis, porém satânicos. Esses métodos, essas artimanhas, essas metodias satânicas, roubam as nossas preferências, as nossas prioridades, o nosso tempo. Tempo, espiritualmente falando, é a menor partícula que compõe a eternidade. A eternidade está aqui, o tempo é uma pequena partícula dentro da eternidade. Foi criado por Deus e nele nós estamos. Porém, para nós, tempo fala de prioridade e de preferências. Por isso nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E como têm sido maus, então nós não podemos brincar. O que Colossenses está dizendo para nós? Buscar as coisas lá do alto. Por quê? Porque nós somos aqueles que fomos unidos com Cristo na sua morte. E essa doutrina, ela está toda exposta na Epístola aos Hebreus. Porque ali você vai encontrar o caminho do trono aberto. Acheguemo-nos, pois, com ousadia, com intrepidez. A palavra ali, intrepidez, é isso, é ousadia. Ousadia é a característica de um povo alegre, de um povo que regozija, de um povo triunfante, de um povo seguro, de um povo firme. Não é dos covardes, não é dos que retrocedem, mas é de um povo que sabe que o seu futuro, a sua eternidade está garantida em Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Aí diz mais, onde Cristo vive, olha que ponto lindo, irmãos, para mim esta frase é a chave desta porção. E diz, onde Cristo vive assentado à direita, à destra de Deus. Você sabe o que significa essa frase? Como eu disse, irmãos, toda essa porção de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4, a exposição deste assunto está dentro da Epístola aos Hebreus. Quando você olha essa frase, assentado à direita de Deus, se você puder, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, 3. Diz assim que o nosso Senhor Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, está assim, depois que Ele fez a purificação dos pecados, a sua obra de cruz, diz que Ele assentou à direita da majestade nas alturas. Está vendo aí? O segundo texto, capítulo 8, versículo 1, ele diz, ora, o essencial, isso é lindo, irmãos, ele diz assim, ora, o essencial das coisas que temos dito. O que ele está dizendo, tudo o que eu disse para vocês até aqui, e olha, irmãos, se você pegar o capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 8, observe, o essencial, o mais importante, o fundamental, de tudo que eu disse para vocês até aqui. E há uma outra forma também de expressar esse texto. É como se ele dissesse, olha, eu quero que vocês saibam, tudo que eu disse para vocês até aqui, é para mostrar para vocês, é que possuímos um tal
sumo sacerdote. Quando ele usa a palavra tal, é porque ele não encontra nenhuma outra designação que possa expressar a altura do que ele quer dizer. Tal, inigualável, sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. Capítulo 10, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E por último, capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Agora, irmãos, possuindo esse quadro de textos, você consegue olhar para esse versículo 1 de Colossenses capítulo 3. Veja bem: portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Se você pega só essa palavra sentado, você precisa dessas 4 referências da Epístola aos Hebreus para você ver a grandeza do significado, porque Cristo está assentado. Porque no Velho Testamento, os sacerdotes, eles não serviam sentados ou assentados. Eles não se assentavam, eles tinham que estar trabalhando, porque o nosso sumo sacerdote, ele está assentado no trono da glória. Jeremias vai dizer assim para nós, no capítulo 17, versículo 12: trono de glória, exaltado, acima dos céus, é o lugar do vosso santuário. É o lugar do nosso santuário. Irmãos, ele é o sumo sacerdote que está assentado no trono da glória. E por que ele está assentado? Porque ele descansa sobre o fundamento da obra do Calvário. Tudo está consumado. O pecado foi vencido, o inferno foi vencido, Satanás foi vencido, a morte foi vencida, tudo foi vencido. Ele venceu a carne, o diabo, o pecado e a morte, e agora ele está assentado no trono, à destra do trono, na majestade e nas alturas. Então nós temos que buscar as coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Temos motivos para sermos uma comunidade triste. Nós não temos motivos, irmão, suficiente para celebrarmos ao Senhor com cânticos, com alegria, com aplausos, na sua presença, não com euforia, não com sensacionalismo, mas com uma alegria celestial aqui na terra. A igreja precisa ser conhecida por essa realidade celestial na terra, porque a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Compreenda isso. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. E aqui eu já quero terminar, meus irmãos e irmãs. Quero concluir, deixando alguns minutos para que nós possamos ter aqui um tempo de oração. Antes de sairmos e deixarmos este lugar, eu quero convidá-los para que nós possamos ter aqui alguns minutos de oração. 2, 3 irmãos, irmãs, que possam ter a liberdade de orar, para que nós possamos expressar ao Senhor nas nossas orações o que é esta palavra no nosso coração nessa noite. Que o Senhor recupere isso entre nós, a sua alegria, não a nossa, mas a alegria dele no nosso meio, a sua satisfação no nosso meio, para que venha ser restaurado no nosso meio a alegria do livro de Cantares, o prazer do livro de Cantares, para que esta história possa se manifestar no nosso meio, o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Nós vamos ver amanhã alguns detalhes aqui da Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vamos entrar um pouco agora para dentro desses aspectos escatológicos, no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Vamos ver a escatologia do ponto de vista devocional. Essa mesma linha que o Senhor tem dado aqui para o nosso irmão Lúcio.
ver Apocalipse de uma forma devocional. Isso precisa ser recuperado no nosso meio. Não o Apocalipse do ponto de vista da especulação, onde cada um quer trazer a sua interpretação. Não, levar os irmãos a ver o aspecto devocional da escatologia. Isso nos atrai, irmãos. Nesses pontos nós não temos nem o que dividir, se somos pré, se somos pós, não tem nada disso, irmãos. Nós todos queremos ver a face adorável do nosso Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos recuperar do livro de Cantares. Então que o Senhor recupere no meio da sua igreja a alegria, a espontaneidade do gozo, das expressões de júbilo que nós devemos ter na presença do Senhor. Porque a sua face está voltada para nós na sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que você possa considerar esses textos que foram lidos aqui, e que essa palavra possa entrar para dentro de você, que possa isso ser verdade para você, tornar você uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mesmo em meio a todas as tribulações, mesmo em meio a todas as lutas que você está enfrentando. Aí você vai poder dizer: o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. Você não vai orar para Deus resolver as coisas para você. Você vai orar porque Deus é Deus. Você não vai fazer de Deus um gerente de loja que Ele só existe para satisfazer os seus desejos. Você vai orar em primeiro lugar porque você quer ganhar Ele e não resposta para os seus problemas. Porque pode ser que Ele nem responda, mas você vai ganhar Ele, e isso é que importa. E Ele vai passar com você pelo vale da sombra da morte. Ele vai preparar uma mesa para você diante dos seus adversários. Ele vai estar com você no momento da dor. Ele vai passar com você todas as circunstâncias. É isso que você vai entender. E tudo coopera para o bem do seu propósito. Não é para o bem não é para o nosso bem-estar, mas é para o bem do seu propósito. Ele está trabalhando e todas as coisas estão sendo usadas conjuntamente para o bem do seu propósito. E não é para o nosso bem-estar. Não faça de Deus um Deus utilitário. Saia desse evangelho medíocre. Comece a viver a vida cristã num plano mais alto, onde há profundidade e há intimidade. E aonde há profundidade e intimidade, há alegria e também a satisfação de Deus. É isso que nós precisamos nessa hora tão difícil, nessa hora de tanto desânimo, nessa hora onde muitos estão apostatando, onde muitos retrocederam. Não seja você como esses. Vamos levantar a nossa cabeça e vamos nos alegrar na presença do nosso Senhor, porque o nosso Rei está voltando. Vamos orar, e logo a seguir, 2 ou 3 irmãos que tiverem liberdade, vamos também estar orando. Pai amado, Pai querido, glórias ao Teu santo nome, glórias ao Teu bendito nome. Senhor, nós estamos aqui por causa do Senhor. Senhor, nós estamos aqui desejosos de que esta palavra entre no nosso coração, mude a nossa maneira de pensar, de agir, de viver. Tira de nós, Senhor, esse coração petrificado, essa dura cerviz, esse coração que não se quebranta e não se rende na Tua presença. Senhor, como nós precisamos, como Moisés, ali em Êxodo capítulo 33, precisamos ter esse tabernáculo da comunhão, esse tabernáculo da Tua presença, esse tabernáculo dos Teus caminhos, esse tabernáculo da Tua face, essa vida de intimidade com o Senhor. Senhor, é isso que nós precisamos nessa hora. Ajude o Teu filho, a Tua filha, a entender que o Senhor é a alegria dele, que a alegria dele não está na satisfação das coisas, mas a alegria dele está no Senhor. Apesar das amargas lutas e tribulações, o Senhor é a alegria que ele precisa. Tu és a alegria que cada um de nós precisamos. Então nos ajuda, Senhor, nos ajude a Tua igreja nesta hora, faz-nos entender esta esperança que nós temos. A nossa esperança é viva, ela é real, não importa o que passaremos, o que experimentaremos, o que importa é se o Senhor é a nossa alegria, é o quanto nós temos do Senhor. Por isso ganha o nosso coração nesta hora, Senhor, ganha o coração da Tua igreja, porque é isso que nós vemos em Cantares. Leva-nos a jubilar,
a regozijar na tua presença. Restaura, Senhor, a alegria do Senhor no meio do teu povo, como o Senhor restaurou nos dias de Neemias, porque o grande enfoque da restauração nos dias de Neemias não era aquela casa, não era aqueles muros, mas era a devoção do teu povo, era o júbilo do teu povo que estava se expandindo. É isso que nós precisamos nesta hora, Senhor. O Senhor não restaura movimentos, o Senhor restaura fundamentos. Então restaure a tua alegria no meio do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nesta hora. Nós te pedimos, abra os nossos olhos, nos liberte desse maranata religioso. Nós queremos este maranata dos céus, nós queremos esta alegria, esta certeza que nós estamos indo para o encontro do nosso Senhor Jesus. Arrebata os nossos afetos nesta hora, em nome de Jesus, amém.